Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 476, diálogo com a Sombra Hermínio Corrêa Miranda, magos e feiticeiros. Já estamos terminando esse tema. O próximo tema, magnetizadores e hipnotizadores, é um tema maravilhoso também. Então aqui, Hermínio Miranda, ele continua dizendo, estejamos prontos para ajudá-los. Olha o que Hermínio Miranda está dizendo aqui. Estejamos prontos para ajudá-los. O que isso significa? Que o médium, o doutrinador, o trabalhador, naquela instituição, naquela casa espírita, séria, tá bom? Porque esses espíritos aqui, esses espíritos que aqui na Terra, eles atuaram nesta área como magos, feiticeiros. Esses espíritos medieval, conhecedores de fato dessas energias da natureza, manipuladores de fórmulas. Esses espíritos aqui, eles não se manifestam em casas espíritas que não são sérias, onde os trabalhadores não são sérios. Veja bem, não é que eles não se manifestam. Acontece que os verdadeiros magos e feiticeiros, os mentores espirituais, os encaminham às casas espíritas sérias e verdadeiras. Porque você sabe que todo o trabalho na casa espírita séria, os mentores espirituais que são responsáveis por tudo que ali acontece. Agora, é difícil, não é difícil? As pessoas, é igual o papel. O papel, ele aceita tudo. Pega um papel para você ver. Pega uma caneta. Você escreve palavrões e palavras santas também, positiva e negativa. É igual papel. Aí você pode me dizer assim, mas o que você quer com isso dizer? O que nós aqui nos trabalhos do esmiuçamento queremos com isso dizer é que muitas casas não sérias, os nossos irmãos creem que eles ali evocando esse nível de espírito, que esse nível de espírito ali compareça de fato. É óbvio que os mistificadores, os charlatões, os impostores, eles passam também-se por esses nossos irmãos magos e feiticeiros. Então é complicado nesse sentido, mas é preciso entender que depois cada qual arca com a responsabilidade. Então, o que Hermínio está querendo dizer, toda aquela serenidade, estejamos prontos para ajudá-los. Os médios, os trabalhadores têm que estar pronto. O grupo tem que estar pronto para poder ajudar esse nível de espírito também. Pois este é o momento
mais grave, mais sério, mais profundamente humano de suas vidas, quando entrevém uma réstia de luz a iluminar-lhes o próprio coração, os escombros dos antigos sonhos, os escombros dos antigos sonhos, os fantasmas que trazem no íntimo, os fantasmas que trazem no íntimo, os desenganos. Quantos desenganos traz no íntimo esse espírito ali levado à casa espírita nos trabalhos de desobsessão pelos mentores espirituais. Quantos desenganos! Os remorsos de todas aquelas existência daqueles seres por ele destruído, aquele remorso daqueles trabalhos feitos a milhões de pessoas. Quantas vidas, usando esse termo, quantas vidas, quantos seres destruídos por ele, por aqueles rituais. Porque chega um momento que o indivíduo, ele cai na realidade, é o que está acontecendo aqui. As angústias ali, às quais ele se apresenta, o desespero, a dor em sua consciência, tudo às claras, ali à sua frente. Centenas e centenas e milhares de trabalhos feitos em prol de destruir o próximo, seu irmão, em processo de evolução. Então Hermínio continua dizendo assim: é preciso tratá-los com carinho. É preciso que o doutrinador, na casa espírita séria, através dos médios sérios, no trabalho de desobsessão, mediúnico de desobsessão, é preciso que todo mundo ali trate aquele espírito com muito carinho, com muita humildade e singela compreensão. E singela compreensão. Quer dizer, devemos nos colocar no lugar daquele nosso irmão. Será que se tivesse nos dado a oportunidade de fazer tudo o que ele fez, será que também não teríamos feito? Às vezes, gente, com todo respeito, não generalizando, às vezes, certas coisas nós não praticamos por falta de recurso. Graças a Deus, a falta de recurso. Graças a Deus, a falta de oportunidade. Porque a oportunidade, o recurso, olha, leva a pessoa, sim, a cometer praticamente os mesmos ou até mesmo os piores atos. Uma vez, eu já deparei com vários casos aqui no Brasil de pessoas sem as mãos e sem os pés. Eu conheci o caso uma vez
de um rapaz que não tinha as duas mãos e os dois pés. Olha só para você ver. Aqui nessa existência eu o conheci. Ele não tinha. Mas aí você me pergunta assim, mas ele não tinha, ele nasceu sem os pés? Não. Ele nasceu com os dois pés e com as duas mãos. Uma pessoa totalmente perfeita, normal, fisicamente. Mas, de repente, foi diagnosticado lá uma bactéria, uma coisa totalmente, né? Tudo bem. E sei que foi preciso amputar os dois pés daquela criança e as duas mãos naquela época. E ele cresceu sem os dois pés e sem as duas mãos. Nós fomos um dia aplicar um passe nele, não é em São Sebastião do Paraíso, não, é em São Paulo. Nós fomos aplicar passe nele e os pais dele, desse rapaz, louco para saber o que ele havia feito em vidas passadas, em existências passadas. Aí é lógico que vó Leontina não permitiu dizer nada e não se preocupe com isso não, isso faz parte da prova e da expiação. Mas faz parte da prova e da expiação, mas tem um motivo. Tem, mas só Deus. Deus que possui esse direito de saber de tudo. Mas eu fiquei sabendo. E como eu sei que ele não assiste esses vídeos nossos, eu posso dizer. Então, esse jovem, numa existência lá atrás, ele teve a oportunidade de várias vezes espancar os pais. Ele espancava o pai, espancava a mãe por causa de dinheiro. Ele era muito avarento, mas ele queria apossar-se dos bens materiais dos pais em vida. E ele batia na mãe, batia no pai, batia na mãe, batia no pai. Ele era um obcecado por bens materiais, por dinheiro. E vai lá um certo dia, depois de tanto espancar o pai e a mãe, ele de posse de uma arma, bem medieval, né, bem primitiva, ele elimina o pai e a mãe. E apossou-se dos bens materiais dos pais. Pai e mãe que retornou nessa existência agora, novamente como pai e mãe dele. Olha só para você ver. A lei de causa e efeito, ação e reação. As mãos e os pés que dirigia ele até o casal para espancá-los e para matá-los, nesta existência ele viveu até os 25, 24 anos mais ou menos, a sua existência aqui, porque depois ele desencarnou, naturalmente. Ele desencarnou sem os dois braços, sem as duas mãos e sem os dois pés. Ele nasceu com os pés, nasceu com as mãos, mas apareceu uma danada de uma bactéria lá que foi preciso, os médicos na época alegaram que havia necessidade de amputar esses membros, caso contrário ele morreria. E os pais optaram que fosse realmente cortado esses membros. Então veja bem, as mãos que espancou os pais, os pés que levava ele
até os pais para que as mãos pudessem espancá-los. É a lei de causa e efeito, mas isso, o espírito, nós temos que nos colocar no lugar de todos aqueles que encontram-se em processo de evolução aqui na Terra. O mal nosso, com todo respeito, não generalizando, o mal nosso é que nós não nos preocupamos tanto com o nosso próximo como deveríamos nos preocupar. Porque se nós nos colocássemos no lugar do nosso próximo, se parássemos para sentir a dor que ele sente, a angústia, a melancolia, a depressão. Eu conheço pessoas que têm uma angústia tremenda, uma melancolia tremenda, uma depressão que o mata 24 horas. E se eu disser para você que esta pessoa não possui nenhum transtorno neurológico, nenhum. Aí você me pergunta assim, bom, mas então essa depressão, essa angústia, essa melancolia é proveniente do quê? Proveniente de absorção. Absorve aqui, absorve ali, absorve aqui, absorve ali. De todo mundo. E depois permanece ficando 3, 4 dias trancado, distante do mundo. E o mais interessante é que isso é natural. Ele, um dia conversando com ele, falou assim, Luiz, o mais interessante é que todas essas pessoas que eu absorvo esse magnetismo todo, somem todos. Somem todos. Aí eu bato as costas e falo, não se preocupa não, meu amigo. Não se preocupa não. Até porque, eu não sei se você sabe, eu de vez em quando eu converso com ele, eu falo para ele assim, eu não sei se você sabe, mas as pessoas têm o hábito de procurar médico só quando estão doentes. Porque depois que vão ao médico e que o médico ali o medica, desaparece. Porque você já parou para observar, ninguém procura saber se os médicos têm problema. Ninguém procura levar um presente para o médico. Assim, no dia normal. Não é verdade? Se nós pararmos para analisar também, 100% das pessoas procuravam Jesus há 2000 anos atrás porque tinham problemas. E depois, quando se viram sem problema nenhum, crucificaram Jesus. Então, é da natureza do ser em processo de evolução. Aí você pode me dizer, mas isso é ingratidão? Não, isso é pobreza de espírito. Faz parte da natureza nossa. Às vezes, esquecer o quanto as outras pessoas são importantes em nossas vidas. Quer dizer, em nossa existência. Nós ignoramos que as outras pessoas são importantes. Por isso que nós sofremos. Às vezes nós sofremos não pelo fato da enfermidade que nos devasta, mas sim pelo fato
de não ter cumprido e estar cumprindo com os desígnios de Deus. Então aqui, olha só, é preciso tratar esses espíritos, né, com carinho, com humildade e singela compreensão. Olha aqui, agora que eu quero que você registre essa frase aqui agora. Por quê? A dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Ai, gente. A dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Você sabe o que significa isso? A dor do despertar da consciência, onde encontra escritas as leis de Deus. Kardec pergunta aos bons espíritos e eles respondem: na consciência. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós cometemos algo contrário aos desígnios de Deus e que nos cai a ficha, nós somos esmagados pela consciência de culpa pesada. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu, com todo respeito, não sou santo, mas eu ando, às vezes, olhando no chão para mim não pisar nas formigas. Porque se eu percebo que eu piso, que eu mato uma formiga, nossa senhora, gente, que dor. Mas é inevitável, né? Tanto é que uma vez, quando criança, né, 8, 9 anos, não sei, meus pais, minha mãe, fez eu ir no confessionário. Ai, meu Deus do céu, você precisa de ver. O padre pegou e falou para mim assim, para mim que era tudo bobeira, né, mas eu fui para agradar minha mãe. O padre falou para mim assim, quais os teus pecados, meu filho? Ah, padre, eu não entendo essas coisas, não tem pecado não. Pô, mas todo mundo tem pecado. Eu falei, mas eu não tenho não. Tem, você tem pecado sim. Aí eu peguei e falei para ele assim, meus pecados eu ando apertando campainha na casa dos outros de noite. Eu já matei um tanto de passarinho, tizil, rolinha, fogo pagou. Mas seus pecados são esses, meu filho? Eu fiz um pega no padre nessa hora. Sim, eu mato rolinha, mato tizil, tico-tico. Tá vendo como eu sou verdadeiro? Olha que coisa que eu falei pro padre. Aperto campainha da casa dos outros. Então é isso, padre. É tico-tico, tizil, rolinha, fogo pagou. Ele fala, não, mas isso aí, você pode ficar tranquilo porque isso aí não é pecado, não. Eu falei, não é pecado por quê? Ele falou, não, isso aí, Deus nem vê isso aí. Eu falei, o senhor acabou de mentir para mim agora. O senhor é que é um pecador. Falei na cara do padre, gente. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Mas por que você está me dizendo isso? Então quer dizer que matar um tizil, um tico-tico, uma rolinha, isso não é pecado? Não, não é pecado. Para Deus isso não é pecado. Eu falei, mas não é a criação de Deus? Não foi ele que criou o tico-tico, o tizil, o pardal? Foi, meu filho, mas isso não é pecado. O senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso. Falsário. Não sei na onde que veio essa inspiração para dizer esse termo. Juro por Deus. Disse, chamei ele de falsário. Mas você não pode estar falando dessa forma com um representante de Deus. Eu falei, belo representante, O senhor não está cumprindo com
o papel do senhor direito, não, porque representante de Deus falando que matar tico-tico, tizil, rolinha, fogo pagou, não é pecado? Ô padre, o senhor sabia que matar um tico-tico, um tizil, um pardal, é o mesmo que matar uma pessoa? Ah, mas não é não, meu filho. Ele não viu a hora de me ver livre de lá, sabe, sair lá. Não é não, eu falei, é sim, porque tudo foi criado por Deus. Então Deus não vai amar mais um ser humano do que um tico-tico, um pardal e uma rolinha. E nem um tico-tico, uma rolinha, um pardal do que um ser humano. Deus ama todos por igual. Gente, eu tinha 8 para 9 anos, parece. Dei essa escalambrada no padre. Ah, mas também quem mandou ele ser besta. E sei que foi assim. Então, porque a dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Você comete um erro, mas tem aquele momento que cai a ficha, mais cedo ou mais tarde. Cai. Uma hora cai a ficha. Uma hora depois do ato, um mês depois, 10 anos, 50 milhões de anos depois, não importa, gente. Um dia cai a ficha. E a hora que essa ficha cai, ela nos esmaga. Porque chama-se consciência pesada. Agora, a questão é, não devemos baixar a cabeça quando essa ficha cai. Como assim? Não devemos nos martirizar. Não devemos baixar o nosso padrão vibratório. Não devemos baixar nossa guarda. Devemos erguer a fronte, porque é nesse momento que as trevas nos pegam. Quando elas percebem que ali baixamos a nossa imunologia espiritual e física. Devemos erguer a cabeça, mas a cabeça da alma, tá, gente? Devemos erguer a cabeça, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e pedir perdão a nós mesmos. Não peça perdão para Deus e nem para Jesus, porque Deus e Jesus não têm que perdoar ninguém. Porque nós não praticamos mal, não foi com Ele. Nós praticamos o mal em nós mesmos. Nós erramos com a gente mesmo. Então, toda vez que nós erramos, nós falhamos com a gente mesmo. Então, é preciso reconhecer, a doutrina dos Espíritos nos ensina, é preciso reconhecer o erro. Reconheço que matei o tico-tico, o pardal, o fogo pagou. Eu reconheço. Reconhece? Sim. O segundo ato, esse é o primeiro. O segundo, pede perdão para a própria consciência tua. E se fortaleça. E depois, procura o terceiro mandamento. Procura reparar os teus atos. Então, eu que matei tico-tico, pardal, fogo pagou, rolinha, eu teria que, na época, ter comprado quirelinha e saindo jogando para os outros passarinhos, né? Para os outros tico-tico, pardal, essas coisas. Você pode pensar que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Então, quais os erros que você cometeu no ano de 2024? Esse mês agora, vamos pensar por esse lado, né, na mitologia. Esse mês agora é o mês da retrospectiva.
retrospectiva. Retrospectiva e introspectiva. Para dentro. Retrospectiva. Analisar tudo o que aconteceu nesse ano. Anota tudo na caderneta. Eu sei que se eu fizer isso, vai encher uma caderneta toda de coisas erradas. E depois, reconhece todos aqueles erros, pede perdão para a própria consciência, não pede perdão para Deus, porque você não lesou Deus em momento nenhum, você lesou a si próprio. E depois procura reparar. Se não der para reparar nesta existência, conte com a próxima existência, que é a próxima reencarnação tua aqui na Terra. É por aí. Mas nós vamos voltar a falar a respeito desse assunto aqui, porque a dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Nós vamos voltar a falar dessa frase no próximo vídeo, no próximo dia.